Bom dia! Hoje nós vamos estar falando sobre filhos. Numa outra plataforma eu coloquei também um vídeo falando sobre filhos, mas com um outro versículo e um outro assunto. Então, é o inverso, um pouco diferente, mas também um assunto muito importante. Você que é meu seguidor aqui e é meu seguidor lá, você vai conseguir encontrar lá o outro vídeo. Então hoje, nosso tema, nosso pensamento hoje é sobre o filho. Você que é filho, ouça essa palavra. Você que é filho. Se você tem uma Bíblia, abra sua Bíblia e leia. No livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 12. Se você quiser acompanhar, lendo na sua Bíblia, você pode ler. Lá está escrito: honra o teu pai e a tua mãe, a fim de que tenha longos dias na terra que o Senhor te deu. Você entendeu? A importância de honrar pai e mãe? É. Se você honra seu pai e a sua mãe, você vive muito. Se você honra seus pais, você terá vida longa na terra e ainda será abençoado. Além de você ter vida longa, você vai ter uma vida próspera, você vai ter uma vida onde tudo dá certo. Porque o filho que honra os seus pais tem a bênção de Deus. Então honre seus pais, honre a sua mãe, respeite, ame, cuide. Se você não se dá bem com os seus pais, tenta conversar. Se eles fizeram alguma coisa que te trouxeram dor, te fizeram sofrer, porque infelizmente tem muitos pais que causam, né, essa diferença entre eles e os filhos. Tem pais que são grosseiros e muitos até agressivos com os filhos. Então fica um tanto difícil para você abraçar esse pai, essa mãe. Mas lembre-se, eles são bênção na sua vida. Se você os ama e os honra, Deus vai abençoar a sua vida, ainda que eles não mereçam. Deus vai te abençoar. Então, se teve alguma coisa entre seus pais e você não se dá bem com eles, não desampare eles, não despreze, não abandone. Aproxime-se deles, tente conversar. Diga para eles o que lhe machucou, o que lhe fez sofrer, o que lhe fez chorar. Porque muitas vezes as pessoas acham que por ser pai ou mãe, tem o direito de fazer o que quiser com os filhos. Só que os filhos não são objetos. Os filhos não são uma coisa qualquer. A Bíblia diz que os filhos são herança de Deus. Os filhos são herança de Deus. Então, se é herança de Deus, você tem que zelar, cuidar, ensinar, educar. Porque tem aqueles filhos que a gente educa, faz tudo por ele e ele ainda faz errado. E quando ele está fazendo errado, você sofre ao ver o seu filho numa vida errada, sofrendo, mas você sofre menos porque você tem consciência que ensinou o caminho certo. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Mas a gente cria, ensina no caminho que deve andar. Não é porque queira que o filho faça o que a gente quer, mas para que ele viva bem. Só que chega a idade em que ele já pode andar com seus próprios pés. Então o pai e a mãe não vai obrigar a andar pelo caminho. Seu pai lhe criou, lhe educou, lhe ensinou da melhor maneira para que você se tornasse um homem, uma mulher de bem, para que você se tornasse uma pessoa educada, que tratasse bem os outros, porque assim como a gente trata uma pessoa, está querendo ser tratada da mesma maneira.
Então, quando chega numa certa idade, muitos desviam o caminho e seguem por um caminho errado, seguindo o conselho de pessoas que não têm Deus na vida, porque as pessoas que não temem a Deus, que não têm Deus na vida, o prazer deles é fazer o errado. E quando eles fazem o errado, eles não têm consciência que erraram. Para eles aquilo ali está certo, que eles têm direito de fazer o que quer, porque tem livre-arbítrio, mas esquece. Adão também tinha livre-arbítrio. Deus deu livre-arbítrio a Adão e Eva. Mas Deus avisou, não come do fruto. Se comer, você vai morrer. Vocês morrerão. E eles imediatamente não morreram, né? Mas o homem era para viver tantos anos, muito mais. Mas não vivem por causa do pecado. Então Adão e Eva, por ter o livre-arbítrio, achar que podia fazer o que queria, foram lá e comeram do fruto. E o resultado é que veio o castigo para o homem, veio o castigo para a mulher e veio o castigo para a serpente. Porque Deus não deixa o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Deus é justiça, Deus vê os nossos atos, Deus sabe os nossos pensamentos, Ele vê os nossos passos, nosso deitar e o nosso levantar. Deus dá conta de tudo que você faz durante o dia ou a noite. Você pode fazer algo, olhar para um lado, não tem ninguém. Olhou para o outro, não tem ninguém, mas olha para cima. Tem alguém te olhando. Tem alguém te observando. E esse alguém que te observa, ele te ama. Ele quer o seu bem. Ele quer que você tenha uma vida melhor. E se a palavra de Deus manda que você honre os seus pais, honra os seus pais, para que você tenha vida longa. E uma vida abençoada, viva bem. Porque isso é agradável a Deus. E Deus vai abençoar a sua vida. Mas a Bíblia também tem um versículo que adverte para os pais não provocar a ira aos vossos filhos. Porque muitos filhos acabam desonrando seus pais porque os pais provocam ira aos seus filhos. Então o pai provoca tanto a ira ao filho que o filho perde o controle e acaba desonrando os seus pais. Mas se em algum momento como esse você desonrou seus pais, confessa para Deus, pede perdão para os seus pais e recomece a sua vida. E a sua vida vai mudar daqui para frente. Uma nova história Deus vai escrever para você. A partir do momento que você reconhecer o seu erro e caminhar. Talvez você nunca tenha ouvido esse versículo, mas hoje você está ouvindo porque Deus quer quebrar a maldição que está na sua vida porque você desonrou seus pais. Hoje Deus está te dando a oportunidade de conhecer esse versículo, para que você tenha uma vida melhor, para que daqui para frente você honre os seus pais e não desonre mais. E para os pais, eu deixo essa palavra: não provoque a ira aos vossos filhos, para que eles não se voltem contra você e se tornem malditos. Porque por mais que o pai corrija um filho e tudo mais quando ele erra, mas um pai não quer ver um filho sofrendo. Os pais querem ver seus filhos bem, seus filhos felizes. Então a colaboração dos pais para isso é muito importante. Saiba, os filhos que você tem foi Deus quem te deu. Os filhos que você vai ter é Deus quem vai te dar, para você cuidar, mas são dele. Uma hora ele vai pegar de volta e ele vai prestar conta com aquele que não ensinou seu filho o caminho por onde ele devia andar. Que Deus abençoe o seu dia, lhe ajude, lhe dê vitória. Se tem alguma maldição na sua vida, que seja quebrada em nome de Jesus. Se esse vídeo foi bom para você, compartilhe, que será bom para alguém também. Bom dia, fica na paz de Deus.